Quando alguém entra na espiral, muitas vezes sufocante da dependência química, a bem da verdade, o sofrimento não se concentra apenas nessa pessoa, mas muitas vezes toda a família desse paciente é tomada por medo, culpa, raiva, ódio e tentativas desesperadas de restaurar um controle que já não é mais possível. É comum que quem procura o psicólogo, o psicanalista, não seja o dependente químico, mas sim quem vive ao redor dele, porque o sintoma, quando explode, sempre respinga no laço social a que esse paciente está envolvido. E sobre isso que vamos conversar. O que fazer com um paciente da dependência química? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. No campo da dependência química, o desamparo é dominador. A família costuma oscilar, na verdade, entre dois movimentos que se retroalimentam. Primeiro, controlar obsessivamente a vida do dependente químico, tentando ali fazer um afastamento dele à droga. Segundo, é desistir de tudo, acreditando que fracassou e não tem mais jeito, não tem solução. Ambos são modos de responder a um desamparo produzido pela droga. E um caminho que, depois que a droga se estabelece, não tem como ser mais em linha reta. Se falamos de dependência química, de compulsão, o caminho será, posso te garantir, tortuoso, desafiador e de longo prazo. Na maioria das vezes, há solução com bons tratamentos, mas muitas vezes o quadro fica muito complexo. O trabalho com o familiar não é oferecer regras, éticas, scripts. Não há maneira correta de lidar com a dependência química. Aqui o campo é abrir um espaço onde ele possa falar do que sente e reconhecer na própria posição. Isso significa trabalhar uma culpa que paralisa toda a família do dependente químico. A raiva que envergonha no social, o amor que cansa de cuidar e nunca vê melhora, a fantasia de salvar o outro à força, porque eu sou uma pessoa maravilhosa e bondosa. Quando o familiar se autoriza a pensar de fato nisso, profundamente, de verdade, ele possivelmente não conseguirá fazer esse movimento sozinho. Ele precisará do campo da saúde mental, ou seja, de um tratamento psiquiátrico, às vezes, e certamente de um tratamento terapêutico, psicoterápico, com um psicólogo ou um psicanalista. Quando o familiar aceita por algum start, deixa ali de agir apenas pelo desespero, pela culpa, a relação poderá mudar. Os limites deixam de ser punitivos, éticos, moralistas, religiosos e passa a ser ético do desejo. A convivência deixa de ser um campo de guerra, porque isso não se resolve mais muita coisa, mas cria condições simbólicas para que ele próprio possa se implicar. O grande desafio com a dependência química é que esse paciente possa se implicar nas suas próprias questões, porque ele tem muita dificuldade de lidar. A dependência química, na maioria das vezes, a pessoa tem muita dificuldade de lidar com as suas questões. A recuperação raramente começa pelo mesmo ponto. Cada caso é um caso. Às vezes é o dependente que vai chegar primeiro, por exemplo, procurar ajuda, mas ele vai precisar da família para ter suporte, para ele aguentar esse percurso que nunca é fácil. O essencial aqui é compreender que a droga ou o vício, ela não afeta só o corpo, não se trata de preguiça, mas de toda uma rede de relações que sustenta esse sujeito nesse movimento de angústia. A psicanálise vai ajudar porque ela não reduz o problema do paciente ao uso da substância. Ela vai escutar esse laço social, o sintoma psíquico individual desse sujeito, de como ele se implica da vida, de como ele se coloca na vida, para que esse sujeito, a partir daí, ele possa se questionar. Quando o nosso paciente é o parente, é o ente querido que nos procura, a gente vai dar suporte a esse sujeito para que ele possa fazer construções aprofundadas a respeito do campo dele não achar, primeiro, que ele é um homem ou uma mulher extremamente bondoso ou bondosa, que por isso ele precisa de cuidar do seu ente querido em sofrimento. Não se trata disso. Se trata, na verdade, de uma escolha. É uma escolha que você pode fazer
ou não, mas você tem que bancar as consequências. Porque a caminhada da dependência química não é uma caminhada fácil de lidar e de resolução rápida, em questão de semanas. O desafio de quem usa qualquer tipo de substância numa posição compulsiva é de reconstruir, repensar esses vínculos que alimentam seus processos sintomáticos, para que a partir dali se possa pensar em outras posições. Mas quase nunca a gente vai conseguir fazer isso sozinho. A gente vai precisar de envolver a família, o pai, a mãe, o cônjuge, um filho adulto envolvido, o avô, a avó, ou qualquer pessoa que esteja com esse dependente químico, para que a partir dali a gente possa dar um lugar ao seu sofrimento, às suas questões emocionais, seus afetos. O sofrimento psíquico de quem tem compulsão e dependência química é realmente muito desafiador. Mas o parente, o familiar, também sofre muito em grande medida. E muitas vezes, para ele lidar com isso, ele vai precisar de um campo de suporte profissional. Ele não conseguirá passar por isso sozinho. Ele precisará também lidar com o seu próprio sofrimento, com a sabedoria, que é muito difícil de se estabelecer, de que você não conseguirá ajudar um dependente químico sozinho, muito possivelmente, na maioria das vezes, você não consegue, e para isso você vai precisar de buscar ajuda para você e para o seu parente dependente químico. Para você que chegou até aqui ao final desse vídeo, me conta aí, curta, compartilhe, qual é a sua experiência com a dependência química, divida com a gente um pouco. E lógico, não sofra sozinho, busque ajuda, me chame no privado, me chame no WhatsApp, eu estou à sua disposição. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.